Olá, estamos em maio de 2017. Hoje nós vamos falar talvez de um tema mais polêmico na Justiça do Trabalho, que é concausa. Você tem dificuldade de estabelecer concausa? Você tem dificuldade de derrubar uma concausa que foi dada equivocadamente pelo perito? Que critérios você vai usar? Como que eu faço para estabelecer uma concausa? Vamos tentar resolver tudo isso para vocês. Sou José Marcelo Penteado, médico do trabalho, perito judicial, professor do curso Imersão em Perícias Médicas por Doenças Ocupacionais e sócio-diretor da empresa MedSafe Solution, que produz softwares para laudos periciais, DPVAT, ergonomia, etc. Gostaria que vocês conhecessem o MS Laudo, que na minha opinião, é o melhor software que nós temos aí para gestão de perícias médicas. O MS Laudo, ele além de te auxiliar a fazer o laudo pericial, ele tem a parte de segmento processual, segmento dos honorários, ele tem a parte de valoração do dano corporal com todos os baremos, baremo europeu, baremo espanhol, baremo argentino, tabelas da PUSUSEP, DPVAT, tudo para lhe auxiliar a fazer um laudo. E lá vocês vão encontrar também os critérios para estabelecimento de nexo causal, critérios para estabelecimento de nexo concausal, e o nexo de concausa nós vamos falar hoje sobre ele. Vamos à nossa aula então. Sim, o estabelecimento de nexo de concausa na Justiça do Trabalho é extremamente complexo. As próprias leis e os especialistas divergem de como se faz para estabelecer esse nexo causal. Vamos ver o que diz a Lei 82.13 no seu artigo 21 sobre concausa. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos dessa lei, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou tenha produzido uma lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Quando nós analisamos o artigo 21 da Lei 82.13, a palavra contribuído diretamente para a lesão do segurado nos faz pensar o quê? Nos remete ao quê? Eu tenho as causas não ocupacionais e eu tenho esta causa ocupacional que é muito maior porque foi ela que contribuiu diretamente para a lesão e não a não ocupacional. Então, quando analiso a lei, me parece que a causa ocupacional é que realmente foi a determinante. No entanto, nós temos aí o que Cavalieri Filho, a definição de Cavalieri Filho, que é a mais encontrada, a mais famosa na Justiça do Trabalho. O que ele diz? Concausa é outra causa que, juntando-se à principal, concorre com o resultado. Ela não inicia e nem interrompe o processo causal, apenas o reforça, tal qual um rio menor que deságua em outro maior, aumentando-lhe o caudal. Então, quando Cavalieri Filho definiu concausa, ele está dizendo o seguinte: não, esta concausa não é a principal. Eu tenho uma não ocupacional principal e ela apenas chega aumentando o caudal da principal. Então, veja que é o contrário do que nos remete a Lei 82.13. Ela seria um fator menor e que aumentando o caudal do fator principal. E o manual do INSS publicado agora em 2016, o que ele nos diz sobre o que é uma concausa? Concausa é o conjunto de fatores pré-existentes ou supervenientes, susceptíveis de modificar o curso natural do resultado de uma lesão. O que é fator pré-existente? O que é fator superveniente? Então, uma concausa pré-existente, eu tenho aqui uma pessoa com uma protrusão discal e ela é submetida a um trabalho, a um esforço no trabalho, então ela tem uma lesão pré-existente, ela é submetida a um esforço no trabalho e ela evolui de uma simples protrusão para uma hérnia de disco. Então, eu vou ter aqui os fatores, a concausa pré-existente, que é um fator pessoal e que vai ser agravado pelo trabalho. O que é superveniente? Eu tenho um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional e que é submetido, por exemplo, a uma intervenção cirúrgica
e aí, em virtude dessa intervenção cirúrgica, sofre também complicações médicas. Então eu tenho que analisar as famosas concausas supervenientes, que está agravando essa doença ou esse acidente de trabalho. O manual do INSS ele peca porque ele não informa sobre a concausa concorrente. Então ele só fala de fatores pré-existentes e fatores supervenientes, mas ele deixa de informar sobre os fatores concorrentes. O que são fatores concorrentes? É quando o trabalho e o fator não ocupacional ocorrem de uma maneira concomitante. Então um grande exemplo que a gente dá é uma mulher gestante submetida a trabalho com movimentos repetitivos e que acaba tendo então uma síndrome do túnel do carpo. Então eu tenho os dois fatores atuando no mesmo momento como causa da doença. Então nós já sabemos que com causa nós vamos ter basicamente três tipos: os pré-existentes, concorrentes e as concausas supervenientes. Na minha opinião, uma contribuição extremamente importante na análise das concausas foi dada pelo desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, quando ele classifica as concausas em grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 seria a concausa leve, onde os fatores não ocupacionais são os grandes responsáveis pela patologia e os fatores laborais só em pequena monta. A grau 3 é o contrário, os fatores laborais são os grandes responsáveis pela patologia e os fatores não ocupacionais só em pequena monta. E o grau 2, que é o do médio, é onde você vê que os dois fatores atuam concomitantemente na causa da doença. O que é isso importante? Dê uma olhada nessa tabela. O grau 1, onde a contribuição do trabalho é baixo ou leve, demonstra que o trabalho seria responsável apenas por 25% do total de danos. Ou seja, se o perito informar que o déficit funcional daquela lesão, por exemplo, foi em torno de 10%, a empresa, caso ela seja condenada, pagaria apenas o que é de sua responsabilidade, ou seja, 25% desses 10%. A empresa pagaria apenas 2,5% aí do déficit funcional. No caso de grau 2, em contribuição do trabalho em grau médio ou moderado, a empresa pagaria 50%, ou seja, se fosse 10%, a empresa pagaria apenas 5% dos danos. E, por fim, em grau 3, o trabalho seria responsável por 75% do total dos danos, ou seja, um déficit funcional de 10%, a empresa pagaria, então, 7,5%. Para que a gente estabeleça um nexo com o causal na Justiça do Trabalho, é extremamente importante que a gente siga critérios. Em 2014, eu publiquei os chamados 5 critérios de penteado para análise de concausa. Agora, em maio de 2017, nós republicamos esses critérios, onde nós colocamos mais 2, que nós chamamos de os 7 critérios de penteado para análise da concausa. Está publicado na Revista Proteção e logo já estaremos disponibilizando também na internet e já está disponível no site www.imersãoempericias.com.br. Vamos ver um a um deles. A doença discutida nos autos tem origem multicausal? Nas aulas anteriores, nós falamos de tendinite supraespinhoso. Lembra que nós comentamos sobre causas ocupacionais e causas não ocupacionais da tendinite supraespinhoso? Então, esse exemplo, quando questionado, a doença ela tem origem multicausal, ou seja, ela pode ter origem em diversas outras causas, por exemplo, degeneração, diabetes de trabalho? Sim, a doença é multicausal. Então, o critério 1 já está atendido. E o critério 2? No caso de doença multicausal, foi encontrado efetivamente nas atividades laborais existência de um fator de risco capaz de agravar a doença ou atuar de forma concorrente no aparecimento do dano, considerando o tempo de intensidade de exposição? Veja bem, eu tenho que, para o estabelecimento de uma concausa, eu tenho que efetivamente identificar o risco, porque trata-se de doença multicausal, então eu tenho que ter a causa extra e a causa ocupacional. O que muito perito tem errado, isso tem dado muito dano para a empresa, o cara de vez em quando levantava o braço lá, então o trabalho contribuiu. Não é por aí. Então o exemplo que a gente dá é exposição ao ruído, por exemplo. O cara está exposto a ruído, o limite de tolerância para causar dano no ruído seria 85 decibéis.
O cara está exposto a um ruído de 75 decibéis. Aí eu vou dizer, não, tem concausa? Lógico que não. Ele não tem ruído de 75 decibéis, nunca vai causar dano auditivo. Então, o dano auditivo foi somente por causas não ocupacionais. E esse mesmo pensamento eu tenho que ter para a doença osteomuscular. Eu tenho que efetivamente identificar o risco, considerando a intensidade de exposição e o tempo de exposição dele durante o dia. Lembra que nós falamos lá sobre postura, movimentos repetitivos e força, né? Então, eu tenho uma doença multicausal e eu tenho que efetivamente identificar dentro da atividade laboral a existência do risco ergonômico. Eu encontrei o risco, ok, o segundo critério está atendido. E qual que é o terceiro critério? Identificado o risco, há como afirmar que o mesmo atuou de forma a alterar a história natural da evolução da doença? O próprio manual do INSS já vem trazendo também, vindo de encontro com o que nós publicamos em 2014, sobre essa questão de alterar a história natural da evolução da doença. Então eu não tenho só que identificar se eu tenho fator ocupacional ou não ocupacional. Lembra que a Lei 82 fala que ele tem que atuar diretamente? Então ele tem que alterar a história natural da evolução da doença. Se a pessoa tem uma artrite reumatoide, essa é uma doença degenerativa que vai atuar e vai piorar com o tempo, mesmo que esteja exposto ao risco laboral. Então eu tenho que afirmar no meu laudo, através de dados objetivos, que essa doença, apesar de ela ser degenerativa, com o fator laboral ela piorou. Então, vamos dar, por exemplo, tendinite supraespinhosa. A pessoa entrou lá com uma lesão só de uma tendinite do ombro, e diabética e foi colocada exposta ao risco. E dali 2 anos, ela de uma tendinite ela evoluiu para uma ruptura do subespinhoso. Então, aquela exposição ocupacional foi capaz de alterar a história natural. Então, eu posso estabelecer a concausa. Então, eu já, através desses 3 primeiros critérios, eu já estabeleci se existe ou não a concausa. O quarto critério é que tipo de concausa? Então vamos ver o que diz o quarto critério de Penteado. Trata-se de concausa pré-existente ou concorrente? Identifica-se a presença de concausas supervenientes? Esse quarto critério não estava nos critérios iniciais que eu publiquei em 2014, mas ele é de extrema importância, não só para classificar se eu tenho uma concausa pré-existente ou se eu tenho uma concausa concorrente, que a gente já informou, mas também os peritos estão deixando de analisar as famosas concausas supervenientes. Ou seja, tudo bem, a empresa produziu um dano, X, atuou aí como concausa. Depois desse dano, a pessoa se afastou do trabalho ou está afastada no INSS. Essa pessoa afastada do trabalho faz um tratamento cirúrgico ou outro tipo de tratamento qualquer que seja. Ou tem um novo acidente, ela está na casa dela e tem um novo acidente. E esse novo acidente agrava aquela doença inicial. Então ele tem que informar, olha, se houve um agravamento por um erro médico, por exemplo, a empresa não pode ser responsável por dano que outro causou. Então, é necessário analisar a existência de concausas supervenientes e que, infelizmente, eu não tenho visto. Outra causa de concausa superveniente. O paciente está fazendo tratamento? Ok, eu tinha uma tendinite só. Tendinites são curáveis? Obviamente, tendinites são doenças curáveis, né? Por que não curou? O paciente fez a fisioterapia? O médico fez o tratamento necessário? Foi feito acompanhamento, devido acompanhamento dessa doença, na busca efetiva da cura? Não foi feito nada. O paciente vai no médico, pega só uma receita lá de um remédio simples, pega o atestado para afastar no INSS e vai no INSS e daqui 6 meses volta no médico para pegar outro atestado para afastar de novo. Não está fazendo um tratamento, não está tendo nem por parte do médico, assistente da autora, da parte autora, e nem por parte do paciente, uma busca para efetivamente cura da doença. Eu tenho uma concausa superveniente que eu posso identificar e informar no processo. E qual seria então agora o quinto critério para análise do nexo concausal de doenças na Justiça do Trabalho? Trata-se de uma concausa temporária ou permanente? Esse critério também não estava nos critérios iniciais, mas é de extrema importância. O que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer sobre concausa temporária e concausa permanente? Eu tenho um paciente que tem uma dermatite atópica. Eu tenho um paciente que tem uma depressão.
ele tem uma alergia de mãos, em que ele vai trabalhar numa empresa X, não se utiliza luva, e aí ele é exposto a um produto químico e faz, por causa, ele é alérgico, então ele tem uma causa não ocupacional, exposto àquele produto químico, ele faz uma dermatite atópica, então eu tenho uma concausa, a pessoal dele mais a lesão que adquiriu no trabalho. Ok, saiu do risco, aquela dermatite sumiu. As dermatites posteriores vão ser por outras causas, não mais pelo trabalho. Então eu tenho uma concausa simplesmente temporária, não é uma causa definitiva. A empresa não vai ter que pagar o pensionamento para ele o resto da vida, só aquele período em que ele se incapacitou. Mesma coisa a depressão, todos nós sabemos que depressão é multicausal, são fatores existenciais. Nós vamos em vídeos posteriores aí falar um pouquinho de depressão ocupacional. Mas quando eu tenho relacionado a um assédio moral na empresa, por exemplo, eu vou ter uma depressão. Então a pessoa já tem uma predisposição genética, já tem uma história familiar, já tem uma história de vida que leva ela a ter a depressão. Já teve quadros depressivos prévios, anteriores àquele fato. Porém, submetida a um assédio moral na empresa, a forte pressão temporal, excesso de metas, etc. e tal, ela desencadeia um episódio depressivo no trabalho, do qual gera um afastamento previdenciário. Acabou o assédio moral, acabou a pressão de metas, ela só passa a continuar atendo posteriormente, se tiver novos episódios depressivos, a fatores não ocupacionais. Então eu posso determinar que existiu uma concausa laboral, mas que determinou apenas uma incapacidade temporária e não definitiva. O resto da depressão continua sendo por os seus fatores pessoais e não mais com relação ao trabalho. E o próximo critério qual que é? A empresa deixou de cumprir alguma norma de segurança e prevenção que contribuiu para a ocorrência do dano? Esse item 6 é de extrema importância, porque na Justiça do Trabalho nós estamos falando de responsabilização da empresa. Então, eu posso até ter talvez uma concausa, mas a empresa deixou de descumprir alguma norma, trata-se de um risco objetivo, né? Qual a responsabilidade da empresa? Já tivemos casos em que a pessoa foi pegar uma válvula, uma peça que pesava 14 quilos, pegando em 2 pessoas, e aí foi dada uma concausa porque ele teve uma dor na coluna, naquele momento em que estava pegando a peça. A empresa descumpriu alguma norma? Pode-se pegar uma peça de 14 quilos em 2 pessoas? Obviamente que pode. Então, como que eu vou responsabilizar essa empresa nessa concausa? Então, eu tenho que analisar se existe, então, responsabilidade da empresa no descumprimento de normas regulamentadoras. E o 7º e último quesito está baseado nas determinações do Sebastião Geraldo de Oliveira. Eu cumpri tudo isso, no final eu vou dizer, trata-se que grau de concausa? Trata-se de uma concausa grau 1, grau 2 ou grau 3. Eu não tenho nenhuma fórmula matemática aristotélica com precisão que vai me dizer como é que eu vou fazer esse cálculo. Sim, ela é objetiva, mas vai depender então do bom senso do perito na hora de analisar e saber se essa concausa é leve, moderada ou severa. Eu acredito que com os 7 critérios do penteado para análise de concausa, a gente consegue fazer uma análise objetiva de determinada situação para que o magistrado tenha certeza daquilo que ele vai julgar. Eu agradeço a todos aí, quem curtiu aí dê um like, compartilha aí nossas páginas, nós estamos aí no Facebook, Instagram, YouTube, etc. Muito obrigado e até o próximo vídeo.